Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo aqui no nosso canal YouTube, está divulgando o nosso vídeo aqui para vocês pela primeira vez, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e também, se você puder, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa dos comentaristas para você não perder nada do time mais querido, mais amado do Brasil, Flamengo. É impossível, o senhor, a senhora que está em casa, é impossível que o senhor que nunca tenha falado nada para fazer um agrado. Ele falou, fiz o melhor para a torcida do Palmeiras, para minha família, que a galera queria ouvir. Por exemplo, quando o senhor corta o cabelo todo torto, lá no barbeiro, paga 8 conto. Aí a sua senhora fala, não, amor, tá lindo. Não tá! Ela tá falando para te agradar. Por exemplo, às vezes a esposa corta o cabelo, meter aquela sobrancelhazinha maneira da Nike. Esqueci como é que chama, que pinta aqui. Qual é o nome daquilo? Rena. É, chegou, às vezes fica lindo, sério, Kennedy? Às vezes fica lindo, fica maneiro. Pô, minha prima botou, tá linda. Mas às vezes não fica. Aí você fala, oi bem, gostou do meu cabelo? Gostou da minha sobrancelha? Ô, bebê, tá linda. A gente fala, pô. Então não vai julgar o cara. Outra coisa, tu falava, eu não gosto de macarrão com salsicha, hoje eu gosto. Ai, não como japonês, hoje come. O cara pode mudar de opinião, pô. Pelo amor de Deus. Que loucura. Que tempos sombrios são esses, Vivi? O cara não pode mudar de opinião, não pode falar uma coisa pra dar uma... Fernandão! Mudar de opinião é questão de inteligência. Aí. Quando você percebe que tá errado, o cara é inteligente. Fernandão, você nunca chegou pra ninguém? Lá atrás, lá em Padre Miguel. Padre Miguel, né? Isso. E falou uma coisinha no pé do ouvido só pra fazer um agrado? Claro que já prometi coisas que não iriam cumprir. Aí! É sobre isso, Brasil! É claro. Pô, tá casado há quanto tempo, pô? Ah, vai fazer 30 anos. Então é melhor não perguntar não. Porque aí pode errar a idade cronológica lá em Nova York. O homem morou em Bristol. 11 anos ou 9, Rob? Nos Estados Unidos eu morei 17 anos. Aí você lá de Padre Miguel, comprando Guaravita. Tá maluco? Calça lá, short lá embaixo, aparecendo os fundinhos, nariz correndo. O cara tomando Cherry Coke lá em New York. É outra parada. Aqui, ó, ficar pertinho dele aqui, ó. Eu só consegui ver o jogo do Lakers, o LeBron, aquele homem maravilhoso de perto, que o Rob me ajudou com um site lá para achar o ingresso. Barato, não, mas comprei. Então assim, ô Rob, o cara foi sincero. Tava no Palmeiras, falei que só jogaria no Palmeiras, mudei de ideia, pô. Claro. Esse é o tipo da coisa que afeta mais o torcedor, né? Que aqui não sabe, ele se sente magoado com esse tipo de coisa. Poxa, ele falou que ia jogar a vida inteira no Palmeiras e de uma hora para outra entra para um dos principais rivais brasileiros, né? Quer dizer, e assume uma outra condição. Então, como o Thiago falou, né, durante a nossa entrevista aqui na frente do Maracanã, como o Fernando falou, são situações que fazem você mudar sua cabeça, oportunidade, de repente uma coisa que vislumbra uma conquista diferente que ele não teve, né, um público diferente, né, jogar no Rio de Janeiro, jogar na frente da torcida do Flamengo. Qual o problema, pô? O cara nem jogou ainda para poder ser criticado e ouvir certo tipo de papo furado. Isso é Eu coisa gostei da sua verdade. Prometi coisas que eu não poderia cumprir. Não, pra dar um... Não julga não, você que tá em casa que tu fez também. Eu já falei pra minha filha isso. Ó, cuidado que vão te prometer coisas que não vão cumprir. Inclusive, papai, aquela boneca não tem. Acabou, esgotou. Cuidado, 18 anos. Na volta a gente compra, né? Já falei pra tu não pedir nada, depois eu compro. Fiz muito. Não, pai, eu quero, na volta a gente compra. Direto pra casa. Tá lá até hoje. Aí, pô, quem nunca fez isso? Agora, se fosse o senhor, responderia a verdade no talo, tipo ele, ou ia ficar de mironga? Não, pô. Quem fala a verdade não precisa lembrar de tudo. Então ele foi claro pra caramba. Muito legal a posição dele. Não. Tu deu uma travada aí. Não. Porque ele mudou de câmera, ele olhou pra um, depois olhou pra dois. Eu tô aqui dividindo, me respeita, pô. William Bonner, desculpa. Curso do Sardinha Desculpa, faz Bonner. bem. Neg, desculpa, Neg. Você que me colocou nessa vida, garoto. Agora você que me colocou nessa vida. O senhor tem muito talento. Aliás, não posso falar ainda das coisas, não sei se vai rolar, sabe? Depois conta. Enfim, ele tem que ser claro, tem que ser verdadeiro, porque isso transmite segurança pra torcida. E ele é um cara que, na minha opinião, ele vem pra fazer uma função em que era exercida por um cara de muito respeito, que é o Felipe Luiz. E tá carente. Então, na minha opinião, como eu falei ontem, acho que ele vem para ser titular. Com todo respeito ao Ayrton, que é um grande jogador, mas tem uma característica totalmente diferente da dele. Mas o Vinha falou a verdade e vai ser uma boa... E eu falei ontem, né?
que, em termos de necessidade, não de ser bom ou de ser ruim, é uma contratação mais necessária do que a do próprio De La Cruz. Que você até falou para eu não falar isso ontem. Ninguém concordou com você, só você e seu filho. Porque tinham vários jogadores, tem vários jogadores de qualidade no meio campo. E a lateral esquerda tinha essa falta de um jogador. Essa lacuna. E você lembrou bem, Nando, ele tem a característica diferente um pouco do Ayrton, o que dá para o Flamengo mais uma opção. Claro, ele pode botar um lateral direito mais ofensivo, ou um atacante mesmo, trazer o Vinha para dentro, que faz essa linha de 3 que tu não gosta muito bem na seleção uruguaia. Enfim, dá várias opções para o Flamengo, que já tem um elenco recheado de bons atletas. Bom, muito bem. Aqui, ainda falando sobre Léo Ortiz, de reforços, chegadas, contratações, a gente tem uma fala do Léo Ortiz aqui, ó. Lembrando que o apresentador daqui, esse estúdio novo, tem 200 luzes. Obrigado, bota a tela cheia para eu conseguir ler, senão fica muito reflexo. As pessoas que controlam minha carreira, minha irmã e meu staff, sabem da minha vontade, que é vir pro Malvadão. Os times também sabem da minha vontade e do que eu quero. Espero que as coisas andem. Mas enquanto isso, eu vou estar honrando e jogando pelo Red Bull Bragantino. Em entrevista na Zona Mista, ele já está jogando, né? Pelo Red Bull. Estava ali afastadinho, treinando separado, mas aí também não dá, porque tem que competir. Competidor. O que foi, Fernando, que você está rindo? É muito louco isso, porque imagina a diferença. A gente está falando de uma coisa que o Vinha falou há muito tempo atrás com relação a um rival, que tem sido um rival de títulos, né, nos últimos anos, o Palmeiras. E ele já disse que quer vir, imagina, e está jogando no outro time. Imagina se fosse ao contrário. Claro. A torcida está vaiando, está pegando no pé do Ortiz, para você ver a diferença. Mas na primeira pichotada, primeira fernandada que ele deu lá no Campeonato Paulista, vamos falar, tá com a cabeça no Flamengo, é natural. Mas a pressão, com todo respeito ao Red Bull Bragantino, é diferente da de Palmeiras. Você sabe que Bragança Paulista é a terra da linguiça, não sabe? Não, sabia não. Você conhece bem? Já tive lá jogando na Bia Bicha. Postas do Marcos Braz, Rafa. É isso, Mari, Bruno, Marra e Dom, que esse realmente é um assunto envolvendo o que disse ontem o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, durante o momento que apresentava o Vinha como reforço rubro-negro segundo da temporada. Antes, só uma parte, porque logo mais tem jogo aqui no Maracanã, o Flamengo pega o Boa Vista às 9h30 da noite, completando a 9ª rodada da Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, e se vencer o Boa Vista, o Flamengo recupera a liderança da competição. Hoje o Flamengo tem 18 pontos, é o vice-líder, o Fluminense lidera com 21. Para hoje, o técnico Tite não conta com Pulgar, uma virose, está fora. O Gerson, notícia desde domingo, né, com uma inflamação renal, não está descartada a possibilidade, inclusive, de uma cirurgia. O Fabrício Bruno vai ser preservado desse jogo e o Alan, que seria uma opção no banco, está com dengue. Então o Flamengo deve jogar essa noite contra o Boa Vista com Rossi no gol, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor Jesus e aí os dois juntos no meio-campo, De Arrascaeta e De La Cruz, na frente Luiz Araújo mantido como titular, com o Pedro e com o Everton Cebolinha. Ontem, no Ninho do Urubu, Vinha foi apresentado, uma entrevista coletiva extremamente abrangente, em que ele falou de vários assuntos, revelou que conversou muito com o Arrascaeta antes de decidir vir para o Flamengo, aceitar essa proposta. Disse que o que pesou muito para sua escolha foi o fato também do Flamengo ser um clube que compete, que busca títulos no Sassuolo, né? Ele não vivia esta realidade, muito antes pelo contrário, clube italiano que tem apenas a intenção de permanecer na primeira divisão. E no momento que estava apresentando o reforço, obviamente o Marcos Braz foi questionado de outras situações, dentre elas o Igor Colonado, que já vai ser apresentado no Corinthians. O nome dele foi associado ao Flamengo e o dirigente falou sobre isso. A taxa era para o jogador, pelo que parece que saiu lá pelo Corinthians. Só ver o que falar. Só pega lá no Corinthians e vê quanto o jogador vai ganhar. O questionamento de esportivo dele, se ele acha que é importante vir para cá ou permanecer mais um pouco no mundo árabe, um cara que já está lá há 6 anos, é igual o cara que vai para a China. A dificuldade de ir para a China, quando se tinha muito dinheiro na China, era você ter um processo de adaptação. Quando você o tinha, você tem jogadores aí, até um menino que estava no Fluminense agora aqui, ficou lá 5 anos, 10 anos, 15, 5 anos, 10 anos. Assim, tem jogadores que ficaram a carreira toda. O Oscar, ele não quer sair de lá. Já se adaptou, ganha o que não vai ganhar em lugar no mundo. Então, é uma decisão dele. Tu acha que eu já não quis o Oscar aqui? Já tentei. Mas não é possível. Então, assim, às vezes não é possível se fazer alguma transferência, então a gente nem vai se desgastar, ou a gente analisa, tem o outro lado, que a gente não deva
fazer a contratação ou não deva ir para a contratação. É só isso. Bom, foi assunto então o Igor Coronado e toda a situação dele quando jogava no Al-Ittihad, né? Temos aí os números na temporada 22, 23 e 23. YouTube vai Skills and Goals. Eu admito que eu tô nos 99. Eu também não conheço. Não posso falar aqui se vale ou não vale. Mas não está inflacionado? Porque a gente começa a levar essa questão para salário de 1,5 milhão, 2 milhões. Porque é o seguinte, ó, se vale ou não vale, a gente vai descobrir a partir do momento que ele começar a jogar. Sim. Mas qual é a referência que a gente tem? Quem hoje no Brasil ganha 2 milhões de reais por mês? Os jogadores que são os protagonistas do futebol brasileiro nos quase últimos 10 anos. O Dudu e o Gabigol. Então ele parte disso. Para ganhar esse salário, você tem que ser tão importante quanto o Dudu vem sendo de 2015 para cá e o Gabigol também no mesmo período. Ou o Hulk. Ou o Hulk, ou o Arrascaeta. Soares, sei lá. Ou o Soares. A prateleira é essa, né? E a gente ainda não viu isso. De repente o cara chega aqui, o cara arrebenta. E o Corinthians tem um departamento para analisar isso também, para assistir esse tipo de coisa. Mas pra gente soa, opa, tem alguma coisa acontecendo. E o departamento de análise é fundamental nesse caso, porque a gente está falando de um caso extremamente raro do futebol. Pra gente no Brasil, que a gente está falando de um jogador que teve uma passagem na Europa, mas não no topo da Europa, se destacou no futebol árabe. Então, assim, é um cara que, de fato, a gente não tem muita referência dentro que ele joga. Significa que o Corinthians está fazendo uma loucura? Não sei. Acho que aí vai falar muito o departamento de análise baseado no que analisou desse jogador, porque é um caso... Porque normalmente o cara que vem de fora... ou é um jogador que tem uma carreira muito grande lá fora, quando vem por um salário desse, ou por mais que ele não tenha ido bem lá fora, mas ele já teve uma história aqui no Brasil que o credencia chegar nesses valores. No caso do Igor Coronado, é muito mais pela carreira dele ter sido um perfil completamente diferente de um brasileiro que não jogou no Brasil, saiu muito cedo, né, do país. Então, é um caso que é complicado a análise em relação a valeu a pena o investimento? Para mim, o Flamengo foi muito sensato, até pensando em carências do elenco. Eu não vejo o Flamengo tendo necessidade de investir tudo isso para buscar um cara como ele, considerando que o Flamengo dispõe hoje. E tá certo, porque muitas vezes a gente, futebol, como você falou mais cedo, às vezes olha muito com fígado, e aí o torcedor, mas perdeu a disputa pro Corinthians. Cara, não importa. Você vai gastar, só para querer que fala que ganhou do Corinthians no mercado, gastou às vezes um valor que não deveria por conta de uma carência. O Corinthians precisa de um jogador como ele. O Marra estava falando das assistências. Qual jogador que é um criador de chances no Corinthians? Sim. Agora chegou o Garro, mas o próprio Matias Rojas ele não tem essa característica quando chegou. É um perfil de jogador diferente. Então, é um valor alto, mas o Corinthians precisava dessa característica. Eu entendo essa aposta considerando a carreira dele ter sido tanto tempo fora e tão longe dos holofotes da gente. Fora, mas não é, o cara saiu cedo do Brasil, mas foi jogar em La Liga, Premier League. Não, ele foi jogar, né, Teve na Itália, talvez, pelo Palermo, talvez os clubes mais expressivos, mas ainda assim, no nível inferior. O diretor financeiro do Corinthians, Rafa, na semana passada, ele conversou conosco e ele explicou, assim, basicamente a conta, né? O Corinthians, da onde vem o dinheiro para as contratações? Vem da venda do Moscardo. A partir daí, o Corinthians conseguiu contratar esses jogadores que está contratando. E o pagamento de salários. O Corinthians tinha uma folha alta no ano passado. Ele se desfez de alguns jogadores e, a partir daí, agora ele consegue... Saíram 12, eu acho, né? E nomes importantes, né? O Renato, Gil, Juliano, isso. E aí, agora, ele está conseguindo pagar o salário com essas... né, através aí desse balanço que eles conseguiram fazer. Mas chama a atenção, né, Rafa? Pelo menos com expectativa, o cara chega. Chega. E é um bom jogador. Falei o que vocês queriam ouvir. Ele poderia muito bem fazer a mesma média. Fazer uma média. Não. Putz, eu pensei que era outra coisa. Não. Entendi, eu tomei um... Não. Fazer a mesma... olha, eu só vou jogar no Flamengo. Não, ele falou exatamente o que aconteceu. Precisa ver dentro de contextos, né? Porque assim, ele chega ao Brasil, ele é bem recepcionado pelo Palmeiras, ele recebe um tratamento pelo Palmeiras e é mais do que natural você falar isso quando você está saindo. Olha, se eu voltar, eu volto no Palmeiras. Eu jogo pelo Palmeiras. É natural isso. Agora eu pergunto, o Palmeiras foi atrás dele? Não. O Palmeiras está servido na posição, né? O Palmeiras foi atrás dele quando precisou? Não. Então ele é profissional. Ele tem que seguir a carreira dele, não pode acontecer. Vou contar dois episódios. Algumas pessoas que não viram isso, eu já contei algumas vezes, mas vou contar de novo. Em 2004, antes de acertar com o Santos, estava tudo certo com o Corinthians. Você ia voltar pro Timão? Falei com o Paulo Agione, conversei com ele, acertamos bases salariais, tudo certo. Ele falou assim, Zé,
eu vou só levar para o Dualib, porque nós tem que ter um conselho, tem uma coisa, e eles vão aprovar. Se eles falarem que tudo bem, amanhã a gente assina o contrato. Beleza. Estou em casa, à noite, 10, 11 horas da noite. O Paulo Agione vira para mim e fala assim, olha, Zé, peço desculpas, infelizmente nós não vamos poder cumprir o acordo, porque o Corinthians, o seu Dualib, assinou uma parceria, que na época era o Kia Jorabichian, e a partir deste momento, a partir do momento da assinatura, eles irão fazer as contratações, e você não está na lista. Ah, beleza, vida que segue. Fui e acertei com o Santos. Um dos maiores privilégios que eu tive na vida, porque você jogar no Santos toda quarta ou todo domingo, você entrar na Vila Belmiro, entender que esse clube fez a história do futebol brasileiro se tornar grande fora do nosso país, eu acho que é uma honra você poder representar essa camisa, e foi o que eu fiz. Entrei lá, joguei, existia a desconfiança, né? Pô, o Zé Elias vem do Corinthians, porque a rivalidade que existe. Mas você sabe hoje que o povo te adora lá. Não, eu só tenho a agradecer. Deixou marca, realmente o pessoal te adora. Só tenho a agradecer ao Santos, à cidade de Santos principalmente, aos torcedores de Santos que me trataram e me tratam super bem até hoje. Né? Agradecer ao Corinthians que me deu a oportunidade de, por exemplo, se eu estou aqui é porque o Corinthians um dia me deu essa oportunidade, como diria a Tite, oportunizou, né? Quando eu tinha 16 anos para jogar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é a vida de jogador de futebol. É a vida de jogador de futebol. Por que eu falei que ele, para mim, foi homem de assumir essa responsabilidade? Porque, de novo, nós já estamos cansados de ver determinados discursos e a gente sabe que é da boca para fora. E o torcedor sabe também que é da boca para fora. Agora, precisa ver o corte, né? Os cortes, hoje você tem os cortes, os cliques, as necessidades de você criar as notícias para você ter o acesso lá no link. E é compreensível, porque o mundo funciona dessa forma. Contei a minha história e vou contar a história de um outro jogador que eu não vou falar o nome por questões éticas. Se apresentou no Corinthians, beijou a camisa, entrou no vestiário, jogou a camisa no chão e falou assim, tem gente que acredita ainda nisso. Putz! Então, assim, eu prefiro jogadores assim como Vinha, entendeu? Do que jogadores que não entendem e não sabem da sua responsabilidade. Então, eu só tenho que dar os parabéns ao Vinha por ter sido homem, corajoso, né, de assumir esse tipo de responsabilidade. E eu acho que os próprios torcedores do Palmeiras irão entender isso. Total. Irão entender isso. Sem nenhum problema. E se não entender, cada um tem a sua forma de levar a vida. Traiu, não foi isso. É o que eu sempre pergunto. Foram atrás do Vinha? Eu tenho certeza que se tivessem ido atrás do Vinha... O cara tem uma carreira, o cara é profissional... O cara, parte. Né? Foi perfeito, eu acho que ele foi perfeito. Foi o homem suficiente para assumir a responsabilidade em relação a isso nesse tempo de internet, onde cancelamento, mensagens, direct, né? Chegam a cada instante. Esse negócio é uma grande ilusão para o torcedor, né? Não vai jogar no rival, não vai... Eu acho que tem casos e casos. Sim. Tem casos e casos. Por exemplo, você consegue imaginar o Dudu jogando no Corinthians? Como foi o Paulo Nunes, por exemplo, né? Entendeu? O Dudu sai do Palmeiras jogar no Corinthians. Tem uma hora na carreira que isso pesa. Sim. O cara tá mais novo e tal, etc. E convenhamos, que história o Vinha construiu no Palmeiras... Eu ia levantar isso, William. Assim. Que pecado, que absurdo, que tal, etc. Qual é a história dele no Palmeiras? Legal, importante. Campeão da Libertadores. Jogou muito bem. Bacana. Muito boa contra o Santos, foi um dos melhores em campo. Exatamente, muito bacana. Não estou desmerecendo isso. Estou dizendo que a história ela tem a ver com o tempo, uma série de coisas, tem uma passagem e tal. Cara... Mas idolatria, William, eu acho que é muito pessoal. Assim, não é que eu considero o Vinha, não é isso. A passagem dele pelo Palmeiras foi uma passagem muito boa. Muito boa. Me parece muito profissional, muito séria em relação ao respeito que ele teve com a instituição. Entregou o que se pedia. Instituição com ele, né? Agora, idolatria em relação a jogador é muito de cada um. Às vezes você idolatra um atleta que você vai olhar a passagem dele pelo time, ele não ganhou nenhum título. Sim. Mas você se identificou pelo jeito Rivelino dele, no Corinthians, pela maneira que ele jogava. Eu acho que idolatria tem muita ligação com identificação do jeito que ele joga. Mas precisa de tempo. E precisa de tempo também. Mas às vezes... E hoje é muito menor esse tempo um ano, do que era... ano e meio em um time, por exemplo, parece que ele ficou 10. Exato. Né? Porque naquele tempo ele foi muito bem. Com 24 anos. Ele pode até ter sido ingênuo quando dá essa declaração saindo do Palmeiras, mas ele tinha muita lenha para queimar ainda no futebol e provavelmente poderia retornar para o futebol brasileiro. Aí, né, João, o que pegou mais o palmeirense foi o fato dele ter falado, e aí eu não sei em qual mídia, em qual contexto, como falou o Zé, falou o seguinte: no Brasil eu só jogo no Palmeiras. E aí essa declaração, é o corte. Toda vez que ele jogar contra o time no Brasil, vai todo mundo pelo menos ele teve jogar no Palmeiras só. De assumir agora, eu falei o que queriam escutar.
é melhor do que, às vezes, você ser meio blasé chegando no Flamengo e querer levantar, como o Guerreiro mesmo, você citou o exemplo do Guerreiro, ele foi questionado disso na apresentação dele no Flamengo e ele quis jogar para a torcida do Flamengo. Ah, não, mas agora eu tô na maior do Brasil, a maior torcida, o maior clube Só piora, né? Só piora a situação. O Vinha não piorou a situação. Aí você começa a ofender o outro clube. Exato. Aí é um processo de exaltar o lugar que você chegou. Exatamente. Outro questionamento pra gente, em cima dessas questões de polêmicas, do que a imprensa às vezes tenta trazer para ter cliques e ter acessos aí em uma aspas, né? Ah, eu só jogaria no Palmeiras. Pô, e agora? Você vai jogar no Flamengo? E aí? É muito do que a gente vive hoje. Mas eu acho que ele poderia ter evitado. Só que já que falou, ele foi homem de assumir o que disse lá atrás e meio que botar uma pá de cal nisso, né? Pela cara do Bubu, ele discorda de todo mundo aqui. Tava com uma Sujeito homem. Bubu é desses que o cidadão joga pelo clube, né? O Vinha foi assim, acima de um ser humano. Uma pessoa humana. Não, mas peraí, mas parece sujeito homem. Daí. Não? Ué? Papo cabeça. Não, eu quero saber onde você vai chegar. Não, eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema. Tá lá, conversa para boi dormir. Porque eu faço muito isso, né? Como assim? A conversa para boi dormir eu faço muito. Falar o que a outra pessoa quer ouvir. Nossa. Você faz muito isso? Eu sou coach também, né? Eu estimulo as pessoas nas relações interpessoais. Que pena que o Pascoal não tá aqui. Você quer ter sucesso no ambiente profissional, você quer ter sucesso no amor, entendeu? No esporte e tal. Na comunicação, é só você falar o que a outra pessoa quer ouvir. Não necessariamente é o que você pensa. Exatamente, não necessariamente. Entendi. Então você tem que se colocar, se situar, diplomacia, sabe? Inteligência emocional. E aí, então, por exemplo, o Vinha, ele não falou para a imprensa, ele falou para a torcida do Palmeiras naquela oportunidade. Ele queria fazer um agrado. O Tite, recentemente, não falou uma coisa que ele não pensa exatamente, mas foi uma forma de fazer uma média... Do Carioca? Com o flamenguista, com o Carioca e tal. Mas depois disse que errou. O Rogério Ceni, quando foi pro Flamengo, o Rogério Ceni, ídolo do São Paulo, sempre elogiou o São Paulo, exaltou o São Paulo. Ele foi lá, ele fez um agrado. E teve problemas, né? Teve problemas. Quando voltou, teve problema. Então, aí ele volta pro São Paulo, aí ele, peraí, calma, não é bem assim e tal. É jogar pra galera um pouco? Então, assim, a vida é muita conversa pra boi dormir. Você falar às vezes... Então, às vezes, você nem tá tão feliz, tão satisfeito, mas você vai lá e não. Né? Você quer estrangular e você vai lá e faz um carinho, entendeu? Dependendo da situação, você, né? Equilíbrio emocional? Inteligência emocional. Joga conforme o jogo? Dança de acordo com a música, entendeu? Tá tocando um rock e você não vai fazer uma valsa, entendeu? Você pode odiar a valsa, ela toca a valsa e você tá um jeito, você vai ali, entendeu? Então, a vida é isso. É você administrar essas situações e o Vinha está de parabéns. Ele foi muito melhor, por exemplo, que o Caio Paulista, para falar de lateral esquerdo do Palmeiras. Então, eu pensei, esse é o nome que eu queria que você comentasse. Porque o Caio Paulista, ele não chegou e falou assim, eu não jogo em nenhum outro time do Brasil, nunca falou São Paulo. Isso. Mas ele foi lá e pulou o muro ali, na calada da noite, não acertou. Negociação, mas não acertou aqui, já todo mundo sabia que ele ia lá e demorou para aparecer, por causa de contrato. Então, o Caio Paulista, para mim, o que ele fez foi muito mais traição. Por quê? Com o ex-clube dele do que o Vinha. O Vinha tá na dele. Mas por que do Caio Paulista você achou mais traição? Ou você achou uma traição? Você vê, o Caio Paulista não se pronunciou, não chegou na hora e falou assim, eu só jogo no São Paulo e tal. Mas ele pulou o muro, você vai de um rival direto para outro rival, que aliás é rival de lá. Não é profissional. Então, é profissional. O erro não foi de São Paulo, que quis colocar um monte de barganha no meio. Ele ficou 6 meses lá, o São Paulo só procurou no finalzinho. Ah, não, vamos negociar. O próprio empresário falou, não, o São Paulo queria colocar algumas coisas, parcelar. Então, eu acho que não cumpriu o que falou. Não foi legal, não foi legal. Tanto que o pessoal de São Paulo, o Rafinha já fez música pra ele, teve gente que pulou o muro e não sei o que. No Palmeiras alguém pode fazer pro Vinha. Então, assim, a torcida do São Paulo odiar o Caio Paulista, você compreende? Eu entendo, eu assino embaixo. E aquele negócio que você falou agora? Vamos falar o que o palmeirense, entendeu? O palmeirense odiar o Vinha agora. A galera quer ouvir e tal. Quer dizer, depende do cara. Como é que é? Cada um ama quem quiser, cada um odeia quem quiser. O palmeirense, claro que ele Você daria flores ou... Olha que reação completamente diferente. Nada. Nada aí para Vinha. Nada. Um vinho? O vinho é legal. Eu adoro o Uruguai, né? A carne uruguaia também é muito boa. Odiar o Caio Paulista ou rejeitar o Caio Paulista. Eu entendo mais o ódio do São Paulo pro Caio Paulista do que o ódio do palmeirense pro Vinha. Mas o palmeirense tá com ódio, não. Eu acho que não. Bateu de verdade. Agora não vi nem o palmeirense assim, eu odeio. Vinha, não sei o quê. Não falou nada. Não falou nada. São Paulo ganhou a Supercopa do Palmeiras. E a torcida do São Paulo não esqueceu o Caio Paulista. Na hora do Vinha tava em outro título ali levantado. Valorização do Caio Paulista, né, Bobo? Caio Paulista, o meu São Paulo não precisa de valorizar o Caio Paulista, isso. Então, mas acontece o seguinte, Palmeiras e Flamengo hoje
é a grande rivalidade nacional. Virou nos últimos anos, porque são os dois times mais endinheirados, disputam os principais títulos, as diretorias vira e mexe ficam se alfinetando, né? Alguns jogadores de vez em quando dão uma provocada, o Gabigol lá, Palmeiras não tem mundial. Agora eu não entendi o que tem a ver São Paulo e Palmeiras com o Flamengo. Não, mas calma, eu fiz uma relação, uma comparação entre Caio Paulista. Ele pediu calma, no Caio Paulista assim, pode adiar, pode adiar. E essa suposta traição. Tem uma traição física e tem uma traição com palavras. A diferença é uma traição física. A gente tem que aprender. Pulou o muro. Pulou o muro, exatamente. Traição física. E essa é de palavras. Jurou, fez juras de amor. Não, e convenhamos. Não fez juras de amor. Então, mas, por exemplo, na cabeça do Vinha, talvez e para muita gente, o rival do Palmeiras é o Corinthians. O rival do Palmeiras é o São Paulo, não é o Flamengo. Tem palmeirense que fala isso. Você acha que o Vinha estão querendo forçar uma rivalidade aí, Palmeiras e Flamengo? Se o Vinha acertasse com o Corinthians ia ser muito pior. Então, é isso que eu ia te falar. Se o Vinha fosse pro Corinthians... Após essa declaração, né? Após essa declaração, aí acho que o palmeirense teria mais razão para odiá-lo. Pô, cara, que é o caso do Caio Paulista. Se o Caio Paulista... Mesmo ele explicando como ele explicou ontem. Se o Caio Paulista fosse pro Flamengo... não acertei com o São Paulo. E no dia seguinte ele aparece no Flamengo, o São Paulino não ia odiar tanto ele assim. Pô, o cara tal. O problema é o rival direto. O problema é você o rival direto. O vizinho ali, entendeu? De bairro ali, entendeu? Você trocar. Mas mesmo sem idolatria, qual a idolatria que tiveram com o Caio Paulista? Não tinha idolatria, mas assim... Mas não é um jogador... Com todo respeito ao Caio, se ele estiver assistindo o assessor, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O Caio é um jogador que... Teve altos e baixos. É um jogador normal. Ele teve um ano normal. Que não tinha tido até então na carreira. Nada, mas o mérito dele é o mérito do São Paulo. Eu não sei se a não ser que você tenha colocado, por exemplo, do jeito que você está falando com tanto... pareceu. Você tenha colocado o Caio Paulista... Né? Eu guardo ódio no coração. É o Caio Paulista. Bicho é rancoroso. É o Caio Paulista. É mais forte que eu, cara. Eu sou escorpião com acidente de escorpião, cara. É o Caio Paulista. Eu guardo ódio, rancor. Se puder evitar. Bateu agora a Zorionara, João Bidu. Se puder evitar, é melhor. A não ser que você tenha colocado o Caio ali. Mas eu não sei se quase todos os torcedores são paulinos, por favor, quem estiver nos assistindo, tem uma idolatria pelo o Caio Paulista. Foi, beleza. Valeu, falou. Ninguém achou que o Caio Paulista craque, mas todos acham que eles traíram. Eu acho que foi uma coisa pro torcedor de São Paulo, aí você pode me falar melhor isso. É uma coisa bem assim, teve uma situação de, putz, que trairagem, que sacanagem, falou, porque teve uma declaração depois do título da Copa do Brasil, que ia ficar, não sei o quê, papapá, e na calada da noite, pum, coisa mudou. Mas não é uma coisa, não sei se fica esse ranço, Bubu, porque assim, não é de novo, é um jogador normal. Não é um jogador que você olha no elenco do São Paulo assim, mas, putz, o cara que Zé citou o exemplo dele, cara incrível, o Zé da Fiel, né, tal, não sei o que exatamente. Cara, é diferente. Era mesmo, se o Zé saísse do Corinthians e fosse pro Palmeiras, ia ser um desgrado, não é verdade? Tinha a menor condição de fazer um troço desse. Agora, tem exemplos históricos de gente que transitou entre clubes rivais e é ídolo nos dois, ou nos três. Vou dar um grande exemplo. O Romário, cacete. Sim. Vasco e Flamengo, pra dizer o mínimo. O Romário ainda teve uma passagem no Fluminense. O Edmundo jogou no Corinthians, no Palmeiras, no Vasco e no Flamengo. E ele é ídolo de dois só, né? O Palmeiras e Vasco. O Danilo não é ídolo do Corinthians e do São Paulo, por exemplo? Tudo bem que... Só que, por exemplo, o Danilo, ele tá na história de São Paulo e Corinthians. Mas o Danilo, ele se corintianizou. Assim... Tanto que hoje mas não tem rusga, não tem mágoa. Mas tem rusga? Não tem rusga do Danilo? Não, mas o que eu entendo? Por exemplo, assim, quando teve a despedida do Rogério, todo mundo que foi campeão do mundo em 2005 foi. O Danilo foi o único que não foi. Porque ele era funcionário do Corinthians. Então, é o que eu imagino hoje. O Danilo, então, hoje ele ainda é funcionário do Corinthians. Você guardou quanta coisa está guardada aí, Se eu jogar tudo que você quiser, você não vai ter programa. Você começou bem. É Vinha, Flamengo e Palmeiras. Ele já tá levando o rancor que ele teve do Danilo. Não é que tem muita coisa guardada ali, bicho. Nossa, com o Danilo não tem rancor, mas assim, você consegue entender. Você tá tirando um negócio dele há mais de uma década, o Danilo só faz declarações, posicionamentos positivos do Corinthians e do São Paulo. Ou ele não fala nada, ou às vezes deixa entender, ou às vezes deixa entender assim que eu sou Corinthians, não sou São Paulo. Mas tem respeito pelo São Paulo. Ele tem respeito, o cara foi campeão da Libertadores do Mundo pelo São Paulo. O São Paulo colocou ele na vitrine nacional, aliás, depois internacional também e tal. Mas assim, hoje eu entendo. Ele é funcionário do Corinthians. Ele foi campeão da Copinha agora, tal. Se ele não podia ir e no meio da festa, na despedida do Rogério, o Morumbi lotado, São Paulino, o Danilo, ele tem contrato com o Corinthians, ele vai lá, tal. Então assim, ele por conta, acho que de contrato, de profissionalismo, ele não pode ficar falando bem do São Paulo.
Ah, que saudade, igual São Paulo, meus amigos do São Paulo. Ele posar com o Rogério Ceni, acho que pra ele no Corinthians não é uma coisa que pega Mas bem. ele mesmo veio no Resenha ESPN aqui com a gente e trata da parte da carreira no São Paulo com naturalidade. Então, e o caso do Danilo parece com você, porque o Danilo, pelo que consta, ele ia voltar pro São Paulo. Quando ele voltou pro Brasil, ele tinha estava mais ou menos azeitado e a diretoria de São Paulo na época não fez um esforço muito grande. Né? Então ficou nessa daí. Aí, tipo, tá bom, então queria voltar pro São Paulo, minha preferência era voltar pro São Paulo. Não tem, o Corinthians tá me querendo. O Ronaldinho Gaúcho teve